Olá, como andam os nossos estudos? Com afinco? Muito bom. E as dúvidas? Não estou recebendo nenhuma. Manda para mim, tá certo? Nossa aula hoje será sobre verbos. Aí você diz assim, ai meu Deus do céu, verbos? Verbos sim. Verbo é o assunto que vai cair em tua prova, e seja qualquer prova, uma vez que tu precisas estabelecer aí uma relação entre a construção verbo na morfologia e na sintaxe. Não é? Você precisa saber conjugar o verbo, até porque existe uma construção chamada de correlação verbal, que você vai ter, então, que saber quando é que um verbo está no presente do indicativo, no presente do subjuntivo, no pretérito mais que perfeito do indicativo e por aí vai. É muito importante esse assunto. Então, o que é que eu te peço? Se você não entender, repete a aula, qualquer coisa, manda a tua dúvida para mim, tá bom? Então, vamos começar? Verbos. Vamos ver? Material. O conceito principal é você definir, então, o que é o verbo, tá? Então, verbo é a palavra que indica ação, verbo indica estado, além de indicar fenômeno da natureza, tá certo? Então, presta bem atenção. Só um instantezinho para eu terminar aqui. Olha só. Quando eu falo em verbo, verbo é o coração da minha estrutura. O que isso quer dizer? Se não há verbo, não há oração, tá certo? Haverá uma frase, essa frase então pode ser uma frase nominal, porque não há a presença do teu verbo. Havendo a presença do verbo, a frase passa a ser uma frase verbal ou simplesmente uma oração. Aí o que é que você vai lembrar? Se não há verbo, não há oração. Então o verbo é o coração da estrutura. O verbo vai te dizer muita coisa em relação a uma sintaxe, por exemplo. Se você quiser saber regência, você vai acionar o verbo. Uma questão de pontuação, você também tem que trabalhar o verbo justamente por conta da regra geral. A questão de concordância verbal, uma estrutura, não é em ordem direta, em ordem inversa, uma classificação de sujeito, então tudo depende do verbo. A princípio, o que é que você vai estabelecer? Verbo é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Em cima desse conceito, esta palavrinha que é o verbo, receberá aí, então, uma classificação. Isso aí é muito importante, tá bom? Material, vamos lá. Repetindo, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Sem esquecer que esse estado vai te afirmar, então, uma relação permanente, tá certo? Ou uma relação modificada. Vamos embora. Olha só, quando eu falo em verbo, o verbo também vai te informar a presença ou não de um executor recebedor de ação, que neste caso é o sujeito. O verbo também pode ser classificado como verbo impessoal, tá? Então, o que isso quer dizer? Você terá uma construção e este verbo, por ser impessoal, vai te dizer que não admite sujeito. Então, o verbo impessoal, ele não aceita, vamos corrigir aqui, não aceita o sujeito. Sendo assim, se ele não aceita o sujeito, este verbo, por ser impessoal, virá, então, sempre conjugado na terceira pessoa do singular, tá bom? Então, lembra. Verbo impessoal é aquele verbo que não vai admitir sujeito, ele não aceita sujeito. Não havendo sujeito, o verbo tem que vir na terceira pessoa do singular. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Vamos lá. Definição. Verbos são palavras variáveis que exprimem ação, fenômeno da natureza, estado ou mudança de estado. Nesse caso, é a questão do estado permanente ou do estado modificado. Agora, presta bem atenção. Quando eu digo que o verbo exprime ação, deixa eu só trocar aqui a cor. O verbo, quando exprime ação, vamos puxar um pouquinho aqui. Olha só. Este verbo será chamado na sintaxe de verbo transitivo ou de verbo intransitivo, tá? Certo? Quando ele representa um estado, seja modificado ou permanente, este verbo será chamado de verbo de ligação. Vejam, vocês então definem o verbo, tá?
Verbo é palavra variável que exprime ação, fenômeno da natureza, que também é uma ação, estado modificado ou permanente, e quando você apresenta a definição, você automaticamente classifica o verbo em relação à sintaxe, tá bom? Então, cuidado com isso aí. Muita atenção nisto aqui, olha só. Isso aqui é muito importante, tá? Continuando. Verbos são palavras variáveis que exprimem ação, fenômeno, estado ou mudança de estado, isto é, exprime o que se passa situando o fato no tempo. Isso aqui também é muito interessante. Olha só, muitas vezes nós achamos que o verbo é um assunto muito difícil, e eu concordo, tá? Mas eu só não concordo quando você diz que ele é um assunto muito difícil. Por que isso? Quando nós aplicamos o verbo, nós temos que, primeiramente, sabermos trabalhar esse verbo indicando os tempos verbais, ou seja, presente, pretérito ou futuro. O verbo, neste caso, é muito importante quanto à relação dos seus tempos. Preste atenção, se eu me levanto, alguém aqui me pede água. Se eu me levanto e a pessoa diz assim, Geneide, por favor, você me traz água, aí eu digo, trago. Perceba. Se a ação ainda será executada, não é trago e sim trarei. Por que isso? Porque a ação ainda será executada. Então, o teu tempo aí é o tempo futuro, não é? Muitas vezes você pode aplicar um presente indicando um futuro, mas é bem interessante que você saiba trabalhar o verbo em relação aos tempos verbais. Isso aí é muito importante, tá certo? Então, todas as vezes que nós trabalharmos um verbo, muita atenção em trabalharmos essa construção de acordo com o tempo verbal. Isso aí é muito importante, tá? Material, vamos lá. Todos estudam para que passem em um concurso. Todos estudam, é o meu verbo. Tem outro aqui, ó. Para que passem em um concurso. Chove lá fora, Maria está feliz. Percebam, quando eu digo todos estudam para que passem, esses dois verbos, estudam e passem, são verbos que determinam ação. Chove lá fora é um verbo que indica fenômeno da natureza. E o último, quando eu digo Maria está feliz, olha só, se ela está feliz, daqui a pouco ela pode receber uma ligação, deixar de estar feliz e passar a estar triste. Então, houve uma mudança de estado. Verbo que expressa estado ou mudança de estado é chamado, então, de verbo de ligação, né? Então, verbo de estado. Tá bom? Cuidado com isso. Vamos embora. Construção dos verbos. Vocês lembram quando nós trabalhamos as formações, logo no início do nosso curso? Estrutura e formação das palavras. Prefixo, radical, sufixo, desinência, lembram disso? Então, aquele assunto vai nos ajudar agora na relação de formação, de construção do verbo, tá bom? Material, vamos ver. Todas as formas do verbo se irmanam pelo radical. Lembram disso? O radical é a base. Não esquece. Deixa eu só trocar a cor do lápis. A base é o radical. Toda palavra que apresenta o mesmo radical é chamada de palavra cognata. Tá bom? Em cima deste radical eu vou classificar os verbos. Muita atenção aqui. Vamos embora. A parte invariável que lhes dá a base comum de significação. Então, todas as minhas construções, sejam construções verbais ou nominais, apresentarão um radical. Aquilo que eu ponho antes do radical, eu chamo de prefixo, tá? O meu verbo vai apresentar a vogal temática, que terá como função indicar a conjugação verbal. Ou seja, esta vogal temática vai te dizer se este verbo pertence à primeira conjugação, à segunda conjugação ou à terceira. Sendo, então, de primeira conjugação, ar. Sendo de segunda, e sendo de terceira, ir. Vogais temáticas, vamos marcar a, e, i. São as vogais temáticas. Presta bem atenção quanto a isso, porque quando nós formos trabalhar a mudança, por exemplo, do presente do indicativo para o presente do subjuntivo, eu vou falar nessa vogal temática e você vai ter de lembrar, tá bom? Vamos embora.
Então, eu tenho um radical. Este radical pode receber um prefixo, não há nenhum problema. Este radical vai receber a vogal temática, que tem a função de indicar a conjugação verbal. Quando eu uno radical mais vogal temática, eu tenho, então, o tema, tá certo? Radical mais vogal temática, eu tenho o tema, certo? Este tema, então, vai receber as desinências. Qual é a função da desinência de modo, por exemplo, indicar se o verbo está no modo indicativo, se está no modo subjuntivo ou se está no modo imperativo. Tempo, olha só, presente, pretérito ou futuro. Isso quer dizer o seguinte: quando a minha desinência é indicadora de modo e de tempo, essa desinência será chamada, deixa eu só trocar a cor, será chamada de desinência modo temporal, tá? E esta desinência será, então, acrescida ao tema. É o tema que recebe a desinência. Já a desinência número pessoal vai te indicar o número do verbo, se é singular ou se é plural, e a pessoa do verbo, se é, então, a primeira, a segunda ou a terceira. Isso quer dizer que este tipo de desinência é chamado de desinência número pessoal. Gente, olha só, é muito importante nós sabermos, pelo menos, conjugar o verbo em relação a algumas construções. Por que isso? A nossa linguagem do dia a dia faz com que nós erremos algumas construções verbais. E isso não é bom, não é? Por quê? Porque a tendência é você levar a forma que você fala para o papel. Então, se você, por exemplo, for fazer uma redação e não souber conjugar um verbo perfeitamente, você provavelmente vai errar na tua redação. Então, é muito importante esse conhecimento. É um assunto chato, é um assunto que tem que ser trabalhado, tá certo? Até porque todas as provas do nosso Brasil vai exigir o teu conhecimento em relação ao verbo, tá bom? Vamos lá, materialzinho. O que é que eu tenho, então? Eu tenho um radical. Esse radical vai receber um prefixo. Não quer dizer que isso seja obrigatório, tá certo, gente? Mas ele pode receber um prefixo. Ao radical, eu acrescento a vogal temática, que vai me indicar, então, qual é o tipo de conjugação do meu verbo. Vogal temática, acrescida ao radical, me dá como soma o tema, tá bom? O tema vai receber as desinências. Essas desinências têm a função de me indicar o modo, o tempo, o número e a pessoa. Na prática, como isso fica? Olha só. Enterrávamos. Percebam. Aqui é o meu radical, é a minha base. Tá? Então, ter é a minha base, é o radical. Ao radical, eu acrescentei um afixo, aquele que eu chamo de prefixo, por estar antes do radical. Após o radical, percebam que eu tenho este A. Nesse caso, este A será a minha vogal temática, não é? Por que vogal temática? Porque vai me indicar qual é a conjugação deste verbo. Então, vogal temática que pertence à primeira conjugação. T mais A, eu tenho o tema, tá certo? E a este tema, eu irei acrescentar as desinências. Percebam, esse mos já está a te indicar que é uma desinência número pessoal. Ora, número pessoal por quê? Primeira pessoa do plural, não é? Indica a pessoa e o número. Ora, se este mos é minha desinência número pessoal, este vá só pode ser a minha desinência modo temporal.
não é isso? Vai indicar, então, que esse verbo se encontra no modo indicativo e no tempo pretérito imperfeito. Aí vem a sua pergunta, professora, eu nunca sei conjugar os verbos, não sei quando o verbo está no pretérito perfeito, quando o verbo está no pretérito imperfeito, eu confundo isso aí, muita atenção. Outra coisa que é bastante comum, e se vocês prestarem atenção, as pessoas falam, têm a tendência de falarem assim, é quando nós falamos, por exemplo, tu fostes, aí você põe esse S. Tu vistes, o que? Tu falastes, aí o que acontece? Nós achamos que estamos falando certo, mas não estamos não. Se eu erro a construção verbal, ou seja, se eu erro a questão do número e da pessoa do verbo, eu estou errando concordância verbal. Por que isso? Material, vem ver. Olha só, quando eu digo assim, tu fostes, quando eu faço isso, este S que aqui está sendo aplicado, me diz que este verbo se encontra na segunda pessoa do plural. E o tu é a segunda pessoa do singular. Ora, a regra da concordância verbal diz que o verbo tem que concordar com o seu sujeito em número e pessoa. Perceberam? O número do meu verbo é plural. O meu sujeito está no singular. Então, quando eu falo tu fostes, fica bonito, mas fica feio. Não entendeu, né? Fica bonito porque a construção aparentemente está sendo bem aplicada, mas fica feio porque nós erramos a gramática, tá? Cuidado com isso. Agora preste atenção. O único tempo em que a segunda pessoa do singular não apresenta este S é o pretérito perfeito do indicativo. É o único tempo. Os demais tempos, todos apresentam a segunda pessoa com S. Somente o pretérito perfeito do indicativo não aceita este S. Portanto, nada de tu fostes, nada de tu vistes, nada de tu olhastes, nada disso. Tu foste, tu viste, tu olhaste e por aí vai, tá bom? Vamos embora. Material. Conceitos importantes. Então, muitas vezes eu informo que eu tenho em uma construção verbal uma forma risotônica. Então, vamos entender. Forma risotônica é aquela que apresenta a sílaba tônica no radical. Então, você tem a forma risotônica. Perceba, o verbo aqui é reclamar. O meu radical é reclam. Até aqui. Marquei aqui, ó, radical. Quando eu conjugo o verbo, olha só, eu reclamo. Este clã é minha sílaba tônica, tá? Como a minha sílaba tônica pertence ao radical, eu digo que este verbo, então, é um verbo de forma risotônica. O que acontece com as formas arrisotônicas? É exatamente o contrário. A sílaba tônica recai fora do radical. Não é? É exatamente o contrário. Então, eu tenho o verbo conservar, eu tenho o radical aqui marcado, olha, conserve, já está aqui. E quando se conjuga o verbo, preste atenção, nós conservaremos. Então, a minha sílaba tônica, que é o rem, vamos marcar, sílaba tônica, caiu, então, fora do radical. O meu radical está aqui, ó, tá? Então, a minha sílaba tônica caindo fora, o meu verbo, então, é chamado de forma arrisotônica. Continuando, vamos lá. Classificação dos verbos. Os verbos se classificam ou classificam-se em, vamos marcar, regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Aí você diz aí, misericórdia, meu Deus do céu, como é que eu vou aprender isso devagarzinho? Isso é fácil. Olha só, eu chamo então de verbo regular, aquele verbo cujo radical, a base, não sofre alteração na conjugação. Basta que você observe o paradigma verbal. Quando o verbo é regular, ele seguirá o mesmo paradigma em todas as pessoas, ou seja, o radical não sofrerá alteração.
você terá o mesmo radical em todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os modos. Isso implica dizer que teu verbo é regular. Viu como é fácil? Material, vamos lá. Eu canto, tu cantas, nós cantávamos, eles cantariam, ele cantasse. Olha só, ele me deu o verbo, então, no presente, tá? Me deu o verbo no presente do indicativo, me deu o verbo no futuro, me deu o verbo no subjuntivo. Então, independente de estar no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, se os verbos apresentarem a mesma base, este verbo, então, é chamado de verbo regular. Agora, quando eu tenho o verbo irregular, este verbo vai sofrer alteração em seu radical, bem como em sua desinência, tá bom? Sofrerá alteração, sim. Olha só, como exemplo, eu tenho o verbo saber, o meu radical aqui, ó. Eu sei, ele soube, perder a mesma coisa, eu perco. Fazer a mesma coisa, eu fiz. Olha aqui a alteração. Eu faço. Agora, muito cuidado quando for aplicar esses verbos. Por que isso? Muitas vezes você aplica um verbo irregular, mas não sabe como trabalhar. Ou, a questão não é nem como não saber trabalhar, mas achar que está aplicando o verbo de forma correta. Olha só. Suponhamos que eu receba um recadinho do professor do meu filho, tá? Então, o professor manda um recado assim, favor observar que o aluno informou a perca do caderno. Olha só, o aluno informou a perca do caderno. Presta bem atenção quanto a isso. Vamos anotar? Olha só. O aluno informou a perca do caderno. Respondam-me uma coisa. Existe o verbo perquer? Não, né? Não. Por que não? Quando eu utilizo este a aqui, é porque esta palavra deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Então, não existe verbo perquer, existe verbo perder. Então, na verdade, quando este verbo é transformado em substantivo, a base permanece, não é? Eu só posso utilizar a expressão perca quando o meu verbo estiver conjugado mediante uma pessoa do discurso, gente. E não há essa possibilidade. Então, o aluno informou a perca, não. O aluno informou a perda. O aluno informou a perda do caderno e não perca. Isso aqui não existe. Só existirá, repetindo, quando houver uma pessoa do discurso executando, melhor dizendo, a ação verbal. Percebam, eu perco. Olha aí. Tu perdes, ele perde. O que acontece então? O verbo perder, ele é um verbo chamado de verbo irregular, justamente por causa deste ser na primeira pessoa, no radical, tá certo? Então, houve mudança do radical? Não há outra, gente. O verbo é irregular. Mas, professora, nas demais pessoas o de volta, não há problema. Essa construção, havendo a modificação, então o verbo é irregular, tá certo? Só basta que ele seja trabalhado nessa relação da mudança na primeira pessoa do discurso. Então vamos lá. Não esquece, verbo irregular é aquele que vai perder, então, aliás, vai sofrer uma alteração no radical ou na desinência. Outro exemplo de verbo irregular é o verbo passear, não é? É comum você falar como? Ontem eu passeei. Não é assim? Ontem eu passeei. Dessa forma, não. Vamos lá, vamos ver o material. Ontem eu passei. Dobrei. Olha só.
Ontem eu homenageei, eu pentei, eu maquei. Esse E dobra, tá? Nada de acrescentar um I onde não tem nada a ver, certo? Então, o verbo sofreu alteração na desinência, o verbo também é classificado como verbo irregular. Então, o que é que eu vou lembrar? Verbo irregular é aquele verbo que sofrerá uma alteração, tanto no radical quanto na desinência, tá certo? Vamos embora, material. O verbo é chamado de anômalo quando apresenta falhas ou lacunas. Eu ainda vou te dizer o seguinte. Quando ele fala em falhas ou lacunas, e quando se refere a falhas, é porque esse verbo, no caso, os verbos ser e ir, quando forem conjugados, diante das pessoas do discurso, apresentarão vários radicais. Por esse motivo, eles são chamados de anômalos, tá? Então, olha só, eu digo eu sou, eu fui, ó, já mudou o radical, tá vendo? Eu era, eu fora, eu serei e eu seria. Já houve uma modificação nos radicais. O verbo ir, eu vou, eu fui, eu ia, eu fora, eu irei, vou colocar aqui ao lado, tá? E eu iria. Então, o que é que acontece? Quando você conjuga um verbo anômalo, nesse caso são os verbos ser e ir, estes verbos te apresentarão mais de um radical, tá? Então, esses radicais serão alterados de acordo com a conjugação. Isso quer dizer que nosso verbo é chamado de verbo anômalo. Somente os dois, o verbo ser e o verbo ir. Agora, quando eu chamo um verbo de abundante, é porque ele possui duas formas equivalentes. Então, olha só, vamos ver aqui. O verbo haver, por exemplo, é um verbo abundante, tá? O verbo haver é um verbo abundante. Por que isso? Quando eu conjugo o verbo, eu faço isso. Olha só. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Aí você observou que as pessoas do discurso não apresentam o mesmo radical. Então, além de abundante, este verbo também é um verbo irregular, tá certo? Aí vem um detalhe. É irregular porque apresenta diferença no radical. É abundante porque em uma situação aqui, o verbo será conjugado com mais de uma forma. Então, eu hei, tu has, ele há, nós havemos ou nós hemos. Vós haveis ou vós eis. Eles hão. Então, vamos lá, recapitulando. É irregular porque apresenta o radical de forma diferente. O radical, na verdade, é esse daqui, olha só. Não é? Então, não há uma sequência, não há um paradigma, por isso que ele é irregular. Vamos anotar. Não há um paradigma. Não há um paradigma verbal. Não é? Quando eu falo paradigma verbal, é porque não há uma sequência do mesmo radical. E por que ele é abundante? Porque ele pode ser conjugado de duas formas. Nós havemos ou nós hemos.